Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser rápido e breve aqui. Eu estou lendo Atos 13, diz assim: enviado pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Sulamina, proclamavam a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do pré-consul Sérgio Paulo. O pré-consul, sendo um homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas, o mágico, esse é o significado do seu nome, pousa-se a eles, tentando desviar o pré-consul da fé. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego, incapaz de ver a luz durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. Ele, tateando, procurava que o guiasse pela mão. O pré-consul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra de Atos 13, você vai ver que a Bíblia diz que a igreja ali de Antioquia, os discípulos estavam todos reunidos ali, os apóstolos estavam reunidos ali orando. E a Bíblia diz que no momento que eles estavam no jejum e oração, o Espírito Santo ele vai dar uma ordem para separar Paulo e Barnabé. Percebe que o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para uma obra. Então percebe que o Espírito Santo tinha uma obra ali com eles, exclusiva, era só com Paulo e Barnabé. Agora percebe que o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé. Onde está escrito isso? Se você pegar para ler no versículo número 2, vai falar: o Espírito Santo, no momento que ele estava orando, o Senhor disse através do Espírito Santo: separa Paulo e Barnabé. Então percebe que Deus tinha uma obra exclusiva com Paulo e Barnabé. Percebe que Deus tinha um propósito com esses dois. Só que percebe que Deus mandou separar os dois, Paulo e Barnabé. Deus não mandou separar só um, Deus mandou separar dois. Por quê? Porque os dois vão caminhar junto para fazer a obra. Deus nunca manda ninguém fazer a obra sozinho. Agora por quê? Pode perceber que Jesus, quando enviava os seus discípulos, Jesus enviava de dois em dois. Agora percebe aqui também em Atos 13 que o Espírito Santo mandou separar dois em dois. Por que Deus sempre manda separar de dois? Por que Deus sempre enviava de dois em dois? Por que Deus sempre envia dois, nunca um? Sabe por quê? Porque olha o que Salomão vai falar em Eclesiastes. Eclesiastes 4, no versículo de número 9 adiante, olha o que está escrito: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então percebe, melhor a recompensa do trabalho de duas pessoas do que um. Por quê? Porque dois faz mais que um. E outra coisa que eu também queria falar, no 10, se caírem um homem, se caírem, olha o que ele fala: se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cair não tem que o levante. Então, ou seja, é melhor caminhar em dois também. Por quê? Porque se um cair, um levanta o outro. Aí ele vai falar assim também agora, presta atenção, no 11, além do mais, se dois dormirem junto, vão manter aquecido, mas como porém se manter aquecido sozinho? Então percebe, se você estiver dormindo com duas pessoas, você se manter aquecido, mas se você estiver dormindo sozinho, como vai se aquecer? Isso é fato. Então percebe agora, olha que tremendo, no 13 agora: um homem sozinho pode ser vencido, mas se dois conseguem defender-se, um cordão de 3 cordas não se rompe com facilidade. Então percebe, é melhor andar em dois, porque dois está mais firme. Entendeu? O melhor um cordão ali, um cordão de 2 nó. Por quê? Para ficar mais firme. Então percebe que Deus sempre envia dois em dois, como Salomão falou aqui. Percebe que aqui também nessa passagem de Atos 13, você vai ver que o Espírito Santo separa os dois. Por quê? Como a Bíblia fala, é melhor andar em dois do que em um. Por quê? Porque se um cair, um levanta o outro. Melhor do que ser dois, porque o trabalho de duas pessoas é mais recompensado do que um. Então, ou seja, fica mais eficaz a forma de fazer o trabalho, para fazer a obra do Senhor. E também para você se defender, porque você não pode fazer a obra sozinho. Jesus nunca enviou seus discípulos dois em dois. Pode ler, Jesus sempre envia de dois em dois. Ele nunca envia um, nunca. Pode ler. Então agora presta atenção nisso aqui, olha que tremendo. Só que a Bíblia diz que no momento que o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para uma obra, o Espírito Santo vai mandar eles descer para Selúcia. Escuta só, eles vão chegar num lugar chamado Pafos. Quando eles chegam num lugar chamado Pafos, ali fala que tem um homem chamado Bar-Jesus, que era um judeu. E a Bíblia diz que Bar-Jesus, ele tinha um governador chamado Sérgio Paulo. Só que você vai ver que esse Bar-Jesus, quando ele ficou sabendo que o governador dele, que ele era assessor do Sérgio Paulo, quando o Sérgio Paulo mandou chamar Barnabé e Paulo para ouvir a palavra, a Bíblia diz que o Elimas, né, que é o mágico ali, falou assim: ele tentou se opor, presta atenção, não está escrito, mano, é o que eu estou falando. Ele tentou se opor aos discípulos, aos apóstolos, aliás. Ele tentou se opor a Barnabé e a Paulo. Por quê? Para Paulo não pregar por Sérgio Paulo. Então percebe, o pré-consul.
Ele não queria, por quê? Porque ele era falso profeta, ele enganava o povo com as suas ilusões, com as suas magias. Então ele não queria que o governador ouvisse a palavra de Paulo. Ele se colocou contra. Aí Paulo olhou para ele e falou assim: até quando vai ficar se opondo e pervertendo os caminhos do Senhor? Saiba que a mão do Senhor está sobre você. Agora percebe, irmão, olha que tremendo. Quando Paulo foi ali para pregar para o preconsul, a Bíblia diz que Elimas tentou se opor aos apóstolos. Pode perceber, Deus estava usando Paulo e Barnabé para pregar para o governador, só que o Elimas se levantou para tentar impedir. Toda vez que Deus vai te levantar para te usar, o inimigo também vai usar pessoas para tentar atrapalhar. Porque o inimigo ele faz distrações, ele envia pessoas para distrair, filho. Eu vou repetir isso aqui até você entender. Olha que tremendo, não é eu que estou falando, pode ler. Olha o que está escrito, vou ler para você poder entender, irmão. Isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito, Atos 13, no versículo número 6. Viajaram por toda a ilha, até chegar a Pafos. Ali encontraram um homem chamado Bar Jesus, que era judeu, praticava magia, era falso profeta. Ele era assessor do preconsul Sérgio Paulo. O preconsul, sendo um homem inteligente, mandou chamar Paulo e Barnabé. Então percebe, o preconsul ficou sabendo que Paulo e Barnabé pregavam a palavra. Aí ele falou: chama esses homens para me ouvir. Eles queriam ouvir a pregação de Paulo e de Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz assim, no 8, mas Elimas, o mágico, que era o significado do seu nome, se opôs aos apóstolos, tentando desviar o preconsul da fé. Então peraí, quando o Sérgio Paulo, o preconsul, mandou chamar Paulo e Barnabé para ouvir, a Bíblia diz que Elimas, o mágico, se opôs contra os apóstolos para não fazer o preconsul ouvir a palavra. Ele não queria que o preconsul acreditasse no que Paulo fosse falar. Ele se opôs. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então percebe, o inimigo sabe quando você ouve a palavra, vai ser gerada uma fé em você. Por isso que ele também levanta pessoas para tentar impedir você. Pode perceber, filho. Pode perceber, eu estou falando, pode perceber. Quando Paulo falou, ia pregar para o preconsul, a Bíblia diz que o Elimas se opôs contra os apóstolos, tentando impedir os apóstolos de pregar para o preconsul. Porque ele tentou desviar da fé, ou seja, porque o inimigo sabe quando você ouve essas palavras, é uma fé gerada em você. Quantas pessoas ouviu falar de Jesus, foi atrás de Jesus? Quer ver uma coisa? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela tendo ouvido falar de Jesus, foi até ele e tocou no seu manto. Então percebe, quando ela ouviu falar de Jesus, foi criada uma fé nela e ela pensou, se eu somente tocar no manto dele, seria curado. Então percebe, ela não foi atrás de Jesus por conta própria, alguém primeiro falou para ela. A Bíblia diz que ela ouvindo falar. Então percebe. Bartimeu clamou quando ficou sabendo que Jesus está passando ali. Então percebe, quando as pessoas ouvem acerca de Jesus, acerca da palavra, é criada uma fé na pessoa, é gerada uma fé na pessoa. Entendeu? Por isso que o inimigo se opôs ali. Você vai ver que Elimas tentou impedir os apóstolos de não pregar para o preconsul. Por quê? Porque o inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus. Ele não quer, filho. Isso é fato, que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus purifica. Jesus disse, vocês já estão limpos só pela palavra que eu tenho dito. A palavra nos purifica, a palavra nos limpa, a palavra nos ensina como a gente faz para ter a salvação, para ter o perdão, para ter a purificação dos nossos pecados. Por isso que o inimigo não quer que você lê. Ele não quer, porque isso aqui é o caminho para a salvação. Então você vai ver que no momento que Paulo ia pregar para o preconsul ali, a Bíblia diz que Elimas, o mágico, tentou se opor contra eles. Da mesma forma aconteceu com Moisés. Quando Moisés foi aparecer diante de Faraó, a Bíblia diz que os feiticeiros de Faraó também se opôs contra Moisés, fazendo os mesmos sinais. A Bíblia fala o nome de, lá em Hebreus vai falar o nome deles. Era Janes e Jambres. Eram esses dois homens que se opunham contra Moisés. Lá em Hebreus vai falar quem era. Então você vai ver que esses homens também estavam se opondo contra Moisés. Porque é sempre assim, toda vez que Deus vai te usar, o inimigo também levanta as pessoas para tentar atrapalhar. Sempre quando tem trigo, vai ter joio. Você está entendendo? Você sabe que é joio e que é trigo. Quem lê a Bíblia sabe. Só que resumindo, presta atenção agora. Aí Paulo olhou e falou assim para ele. Olha o que Paulo disse para o preconsul. Para Elimas. Paulo falou assim para Elimas. Quando Paulo viu que Elimas estava atrapalhando, Paulo falou assim: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Olha o que Paulo falou para ele. Filho do diabo. Por que Paulo chamou de filho do diabo? Porque ele estava se opondo contra a palavra de Deus. E quem se opõe contra a palavra de Deus é o diabo. Ele que se opõe. Quando uma pessoa está se opondo contra você, pode ter certeza que essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Por isso que Paulo falou assim para ele, filho do diabo. Paulo falou não para ele, para Elimas, para o feiticeiro. Filho do diabo, até quando vai ficar se opondo e pervertendo os caminhos do Senhor? Então percebe, Paulo falou assim, até quando vai ficar pervertendo o caminho de Deus? Até quando vai ficar se torcendo o caminho? Até quando vai ficar descontrariando o que eu estou falando? Porque Paulo estava pregando e esse homem estava atrapalhando, filho. Aí Paulo falou, o que? Filho do diabo. Até quando vai ficar pervertendo os caminhos do Senhor? Aí Paulo falou assim para ele. Paulo cheio do Espírito Santo. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Paulo cheio do Espírito Santo falou assim para ele. Saiba que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego. Naquele momento ele ficou cego na hora. Agora é interessante. O feiticeiro
poderia falar o que quiser, não ia acontecer nada com Paulo. Nenhum feitiço dele pegaria em Paulo. Mas quando Paulo falou assim para ele, agora você vai ficar cego, ele ficou cego na hora. Então percebe, o que está em Paulo é maior do que o que está no feiticeiro. Porque a Bíblia diz, maior é que ele está em mim do que aquele que está no mundo. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Pode perceber como a palavra que Paulo deliberou pegou no feiticeiro. Agora interessante, não foi a magia do feiticeiro que pegou em Paulo, mas foi o que Paulo falou que pegou no feiticeiro. Por quê? Porque quem está em mim é maior, irmão. Se Deus está em você, irmão, não tem feitiçaria, não tem encantamento que prevalece contra você. Pode perceber que foi um feiticeiro que Paulo amaldiçoou. E a palavra que saiu da boca de Paulo se concretizou na hora, na frente de todos. E o feiticeiro ficou cego. Então percebe, filho. Se Deus está com você, filho, a Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Olha que forte, Paulo falou isso na frente. Olha que tremendo, irmão. Olha o que Paulo falou para aquele feiticeiro. A mão do Senhor está contra você. E saiba que você ficará cego e não verá a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente o feiticeiro ficou cego, ficou tateando, procurando um lugar para poder se apoiar. Ficou cego na hora, na frente de todos. Então percebe, não é o feitiço de feiticeiro que pegou em Paulo, mas é o que Paulo falou que pegou no feiticeiro. Por quê? Porque se você está cheio do Espírito Santo, o que está em você é maior. Por isso que a Bíblia diz, maior é que ele está em mim do que Cristo está no mundo. Foi Paulo que falou isso. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo entendeu quando eu lancei uma palavra no feiticeiro, aconteceu que eu estava cheio do Espírito Santo. Então maior é o que está em mim, não o que está nele. Eita glória! Você está entendendo? Aí você vai ver que a Bíblia diz que o feiticeiro ficou cego. Aí a Bíblia diz que quando o preconsul Sérgio Paulo viu isso, ele creu. Ele creu e ficou maravilhado com o ensino do Senhor. Então percebe, o feiticeiro fez de tudo para tentar impedir o preconsul de não crer. Mas a Bíblia diz que o preconsul ele creu quando viu que o feiticeiro ficou cego. Então percebe, não deixa nada atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida, irmão. Não deixa atrapalhar, Deus tem algo na sua vida. Só que todas as vezes pode perceber que o inimigo sempre coloca obstáculo para você não alcançar. Pode perceber, pode ler essa passagem de Atos. Paulo querendo pregar para o preconsul e o feiticeiro se opondo contra eles para não pregar para o preconsul. Só que você vai ver que o preconsul, o Sérgio Paulo, deu ouvido para Paulo e acabou crendo. Ele viu o sinal ali e creu. Então percebe, o inimigo se levanta para tentar atrapalhar. Não deixa nada atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida. Pode perceber, você falar que quer ouvir a palavra, sempre tem alguma coisa que se opõe contra você. Filho, fica atento, porque o inimigo também usa pessoas. Da mesma forma que Deus estava usando Paulo e Barnabé para pregar para o preconsul, a Bíblia diz que ele e Márcio eram filhos do diabo, estava sendo usado pelo diabo para tentar impedir os apóstolos de pregar para o preconsul. Você está entendendo, filho? O inimigo também usa pessoas para tentar atrapalhar, só que maior é Deus. A Bíblia diz que quem começou a obra é fiel para terminar. O inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir, porque percebe que ele tentou impedir o preconsul de ouvir, mas ele ficou cego, Márcio ficou cego, e se retirou. Quando ele se retira, a Bíblia diz que Paulo estava ali ensinando, e a Bíblia diz que o preconsul, vendo isso, creu. Então percebe, o inimigo até tentou impedir o preconsul de não ouvir, de não ser gerado uma fé nele. Mas a Bíblia diz que o preconsul creu. O inimigo até tentou, mas não impediu. Mas aprenda uma coisa, rompa. É necessário a gente romper os impedimentos. É necessário a gente romper os obstáculos. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.